Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Lenart, e hoje vamos falar de A Árvore da Maldição, filme de 1990, dirigido por William Friedkin. Talvez você conheça esse nome, ele é o diretor de O Exorcista, de 1973. Sim, O Exorcista mesmo, aquele filme que figura lá no panteão dos filmes que são clássicos do terror, né? E ele é um grande diretor, porque não só O Exorcista foi um grande sucesso, ele ganhou o Oscar, para quem se importa com o Oscar, né? Ele ganhou o Oscar pelo filme Operação França, ele ganhou inclusive do Stanley Kubrick, que na época estava concorrendo com Laranja Mecânica. Então assim, é um diretor que tem grande conhecimento cinematográfico e tem a sua filmografia com projetos muito bons, mas ao mesmo tempo ele é capaz de realizar uns projetos que não são tão interessantes ou que são bem medianos, que é o caso desse filme, A Árvore da Maldição. E para começar, eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com A Árvore da Maldição e como eu conheci esse filme. Na verdade, eu tinha assistido esse filme numa daquelas sessões do Corujão, sabe, que passava na Globo de madrugada. E aí, assim, eu era mais novo e eu lembro pouquíssima coisa do filme. Ele tinha um visual, uma coisa que ficou na minha mente é a questão daquela árvore com aquelas crianças entalhadas e tinha aquela mulher que era uma espécie de bruxa na minha cabeça, né? Que pelo menos foi o que ficou. E essa era a minha impressão do filme. Eu fiquei com uma vontade de rever esse filme. Recentemente eu pude revê-lo e eu meio que fiz a minha opinião agora sobre o filme, né? E assim, antes da gente começar de fato a comentar o filme, eu falar minha opinião sobre ele, eu quero que você deixe o like, caso você não tenha feito isso, tá? Inscreva-se no canal se você não é inscrito e também aí, comente se você viu o filme, o que você acha dele, etc. Bom, então vamos pro vídeo. Esse filme, a princípio, ele ia ser dirigido pelo Sanheim, mas o Sanheim meio que saiu do projeto para poder fazer outro filme lá. E daí o Friedkin, ele ficou encarregado da direção a partir disso. E assim, o filme ele teve uma produção relativamente conturbada, você teve alguns problemas, principalmente na questão do roteiro. O filme teve 3 roteiristas, né? O William Friedkin, o Dan Greenberg, que é o autor do livro que deu origem ao filme, né, que o nome do livro é The Nanny, e também temos o Stephen Volk, que ao que eu percebi, ele estava mais envolvido na questão da escrita ali do roteiro. E assim, é complicado esse roteiro porque ele passou por diversas mudanças, principalmente quando o Friedkin entrou no projeto, né? Ele começou a fazer várias mudanças. A princípio ele queria colocar uma questão meio judaica no filme e tentar incorporar essa coisa aí, mas depois ele foi mudando e daí ele tentou colocar uma mitologia daquela questão dos druidas, ou seja, uma questão mais celta, né, digamos assim, aquela mitologia pagã. E até a atriz que fez a Camila, que é a Jenny Seagrove, ela falou que era uma loucura a produção, porque ele vivia mudando o roteiro e ela tinha que fazer novas coisas a todo momento. Então ela não sabia muito o rumo que aquela parada estava tendo. Então foi uma produção conturbada. Além disso, tem coisas da pós-produção, né? O Friedkin, ele meio que queria se afastar um pouco desse filme, ele não gostou tanto do resultado. E mais tarde, quando esse filme sofreu uma edição para TV, ele não gostou do que eles fizeram nessa edição para TV. E daí ele meio que pediu para tirar o nome dele dos créditos como diretor. E ele pediu para colocar o nome do roteirista como diretor. Então, dado esse contexto sobre o filme, vai ficar mais fácil pra gente entender o que aconteceu assim aqui, né? E por que ele é tão bagunçado. Então vamos falar da sinopse e depois a gente continua falando disso. Bom, a sinopse é sobre este casal, que é o Phil e a Kate, que eles têm essa vida promissora, eles se mudam, logo eles já têm um filho. E aí eles contratam uma babá. Na verdade, a primeira opção de babá deles acaba sofrendo um acidente. E daí eles ficam com a segunda opção, que é a Camila, que é interpretada pela Jenny Seagrove. E essa Camila, na verdade, é uma espécie de druida. Ela tem um nome específico dela lá, mas ela meio que serve a um deus ancião da árvore, que é uma entidade. E logo no começo do filme, inclusive, eles colocam um cartaz falando que existem essas entidades das árvores, ou espíritos das árvores. Alguns são bons e outros não. Então, basicamente, ela serve a essa entidade. E aí, o que ela faz? Ela dá crianças, ou sacrifica as crianças para essa entidade, e aí meio que as crianças ficam entalhadas ali na árvore. É uma parada meio assim. Na verdade, é meio confuso
tipo, qual o objetivo da árvore, qual o objetivo da Camila, o que ela tá querendo fazer ali, por que ela tem que sacrificar crianças, ela fala de ciclos, se eu não me engano, o que é isso? Fica tudo meio mal explicado, o que não seria necessariamente ruim, tipo assim, se fosse um diretor que tivesse uma questão criativa envolvida, que ele pensasse assim, eu vou deixar as coisas não explicadas porque eu não quero... Porque nem tudo é explicado, às vezes nós não sabemos de tudo. Então, se fosse uma questão criativa, eu poderia aceitar isso. Nesse caso, eu acho que é só uma questão de um roteiro bem atrapalhado, sabe? Bem mal desenvolvido. O que faz sentido se a gente olhar até para a questão de que um dos roteiristas, que é o Stephen Volk, ele tentou fazer as mudanças que o Friedkin estava pedindo, mas em certo momento ele estava tão saco cheio de tudo aquilo que ele simplesmente saiu do projeto, ele deixou tudo meio solto, assim, e o Friedkin não tinha muito uma ideia de como terminar o filme, e ele foi escrevendo lá, meio que na hora, sabe? Então a gente vê muito claro que isso afetou, assim, a produção do filme, ou pelo menos o desenvolvimento do filme, né? Bom, mas de volta à história do filme, como eu disse, esse casal, eles contratam essa babá, que na verdade é uma espécie de serva da árvore lá, daquela entidade, e daí o objetivo da babá é pegar o bebê para oferecer ele para a árvore. E aí o casal meio que vai tentar não deixar isso acontecer, né? Porque não é muito legal ter o seu bebê oferecido a uma entidade druida. Bom, e a partir disso o filme se desenvolve de uma maneira meio estranha. Ele tem algumas cenas que parecem deslocadas, logo no começo do filme mesmo. A gente tem a Camila sendo atacada por um bando de punks. Logo que a cena começou, eu tava vendo o desenvolvimento daquilo, eu falei, caraca, isso tá muito estranho, parece um sketch no meio ali, não tá casando muito com o ritmo do filme ou com o que ele tava apresentando até agora. Parece que eles colocaram aquela cena porque, sei lá, o produtor falou, esse aqui é um filme de terror, então a gente tem que ter mais cenas de morte, então vamos colocar isso aí. E aí fica meio jogado, fica meio deslocado do resto do projeto, sabe? Por outro lado, o elemento bom dessa cena é que tem umas boas cenas de gore. Na verdade, esse é o elemento que mais se destaca nesse filme, é que ele tem umas cenas boas de gore. A cena em que a Camila... Não, na verdade não é ela, mas ela leva os caras até a árvore e a árvore começa a atacar os caras. Então a gente tem umas cenas muito boas. Lá pro final também, quando... Eu vou dar spoiler, tá? Porque, sinceramente, é um filme de 90 que não é tão bom assim, então foda-se. Mas lá no final, quando a Camila é derrotada, tem uma hora que quebra a perna dela, cortam a perna dela assim. Também tem uma ótima sequência de gore, assim. Então o filme tem essas cenas mais explícitas em termos de sangue e tal, e violência, o que é muito bom, né? Mas, por outro lado, ele tem essa narrativa que não é tão coesa e parece, em certos momentos, bem nada a ver, como eu disse, com a cena lá, que a gente tem, que é bem deslocado do resto do projeto. Além disso, a gente não tem personagens muito carismáticos, o casal mesmo, protagonista, são bem blasé, você não se interessa muito por eles, nem se importa muito com eles. A vilã, eu gosto da maquiagem que fizeram pra Camila, que a gente vê ela, sabe, caracterizada como aquela espécie de criatura, mas o conceito eu acho que não é tão legal, entendeu? Tipo, eu não sei, eu esperava algo diferente. Por algum motivo aquilo me incomodou um pouco, apesar de que, de novo, a maquiagem é boa. O filme também, ele é muito incoerente e ele começa a ter uns rumos assim que não faz nenhum sentido. Por exemplo, lá pro finalzinho, quando a mulher e o cara descobrem que a Camila estaria tentando sequestrar o bebê deles e que já teria sequestrado outros bebês no passado, eles agem de uma maneira muito burra. Primeiro o cara manda ela sair da casa dele, ele não pensa, olha só, talvez ela tenha sequestrado um bebê, então vamos chamar a polícia para poder, né, resolver um caso policial aqui. Não, ele fala simplesmente, saia da minha casa. Por quê, né? Mas logo depois disso, eles já levam o bebê pro hospital lá, e quando eles levam o bebê pro hospital, a Camila aparece no hospital, e daí eles voltam pra casa, né, tipo, por que você não vai direto pra polícia? Tem uma mulher completamente maluca perseguindo você e tentando sequestrar o seu bebê. Vá pra polícia, né? Mas não, eles vão direto pra casa e de repente, do nada, o cara tem uma ideia de levar o bebê lá pra floresta onde tava aquela árvore maluca, que ele já tava desconfiado daquela árvore. Por que o cara seguiu justamente esse caminho, sabe? A história, ela caminha de uma maneira antinatural, simplesmente pra ir pro rumo que o diretor tinha em mente. Então começa a se tornar bem chato o final e muito incoerente também. O que eu posso dizer desse filme é que
ele poderia ser algo bom, mas devido ao seu desenvolvimento medíocre na verdadeira acepção da palavra, né, de mediano, ele acaba se tornando um projeto bem esquecível e que não parece ser do mesmo diretor, né, que fez um dos clássicos do terror, que é O Exorcista. O que demonstra que nem sempre, se você tem um trabalho muito bom, você vai sempre atingir aquela expectativa do que você criou, né? De repente você cria um projeto muito bom, de repente você cria um monte de projetos medianos e tal. Olhando a filmografia dele, ele tem coisas muito legais, mas ele tem outras coisas que parecem ser bem ruins, assim, sabe? Então, eu não sei. Mas enfim, eu queria só falar meio rápido assim sobre esse filme, que acabou se tornando bem decepcionante, porque depois que eu vi que era o William Friedkin que tinha dirigido o filme, eu tava com uma expectativa alta, e daí o filme não correspondeu a essa expectativa, na verdade acabou me frustrando e se mostrando uma verdadeira decepção, né? Mas então é isso que eu tinha pra falar sobre A Árvore da Maldição, e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Em que eu estarei falando sobre outro filme ou sei lá o quê. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!